Tudo bom, pessoal? Bem-vindo aí à nossa aula de número 7, do curso de Filosofia da Linguagem. Hoje a gente vai ver os conceitos de referência direta e indireta e também a nossa primeira teoria do significado, o referencialismo ou a teoria referencialista do significado. Pois bem, a gente viu aqui o parzinho central de conceitos para a filosofia da linguagem, que é o par referência e significado. E a gente foi cuidadoso em distinguir o problema da referência do problema do significado. Em cada caso, a gente subdividiu o problema em dois grupos. O problema fundacional da referência e o problema descritivo da referência e também o problema fundacional do significado e o problema descritivo do significado. Então, apesar da gente ter tido esse refinamento conceitual de distinguir entre as duas coisas, é importante observar que esses debates são intimamente conectados. A resposta a um deles frequentemente está conectada à resposta ao outro. E, na verdade, esse debate às vezes aparece misturado. De particular interesse aqui é o fato de que, desde um filósofo chamado Frege, que é um dos fundadores da filosofia da linguagem, aliás, sobre isso eu recomendo já o livro Filosofia da Linguagem, do Cláudio Costa, que está publicado na coleção Passo a Passo. Lá, a introdução dele, Filosofia da Linguagem, dá bastante atenção às ideias centrais de Frege e vale muito a pena. Pois bem, desde Frege, um conjunto de filósofos acredita que o significado de uma expressão linguística, de uma forma que ainda vai ser um pouco misteriosa para nós, em algum sentido determina o referente dessa expressão. Então acredita-se que muita gente concorda que o significado de uma expressão determina o referente da mesma. Naturalmente, o debate nesse caso sobre significado e referência aparece misturado. Isso é importante chamar a atenção porque isso nos leva a dois conceitos centrais que vão ser importantes para nossas discussões futuras. Principalmente a discussão já um pouco dessa aula, mas em particular da próxima aula, que são os conceitos de referência direta e referência indireta. A tese da referência direta é a tese de que, seja lá qual for o modo como o referente de uma expressão linguística é determinado, ele não é determinado pelo significado da expressão. A tese da referência indireta diz que o referente de uma expressão linguística é pelo menos parcialmente determinado pelo significado dessa expressão. Então, a distinção entre referência direta e indireta diz respeito a uma discussão sobre aqueles que, por um lado, pensam que a determinação do referente não é mediada pelo sentido e aqueles que, inspirados em Frege, pensam que a determinação do referente de uma expressão é mediado pelo sentido ou pelo significado dessa expressão. Não é muito difícil pensar num exemplo de referência direta. A gente vai ver em detalhes hoje aqui um exemplo, mas um exemplo de tese da referência direta é a tese referencialista. De acordo com a tese referencialista, eu já vou dar os detalhes dela mais tarde, o significado de uma expressão é apenas o seu referente. Então, a expressão, como o nome próprio Aristóteles, o significado da expressão é a própria pessoa Aristóteles. Ora, se o significado da expressão é o referente, então é claro que o referente dela não pode ser determinado pelo significado, porque nesse caso, dizer que o referente foi determinado pelo significado seria nada mais nada menos do que dizer que o referente determina a si mesmo. O referente é o significado. Essas teorias são exemplos de teorias da referência direta. Mais difícil é pensar num exemplo de teoria da referência indireta. E aqui eu vou pedir a vocês que só suspendam o juízo sobre isso. A gente vai ver um exemplo de teoria da referência indireta, acho que na próxima aula a gente já toca nesse assunto. Mas por enquanto, fiquem só em mente que uma teoria da referência indireta diz que o significado, de algum modo que a gente ainda não sabe qual,
pelo menos parcialmente, determina o referente da expressão. E a gente não sabe como isso ocorre, a gente vai ver na próxima aula. Eu acho que já na próxima aula, né? Depende de como ocorrer, mas eu acho quase certeza que na próxima aula. Além disso, vale notar que a tese da referência direta e também a tese da referência indireta pode ser aplicada globalmente ou localmente. Ou seja, você pode defender que o significado, supõe a referência indireta, né? Alguém que defende a referência indireta pode defender que ela é universalmente válida, ou seja, para qualquer expressão que seja, o significado dessa expressão que determina o referente dela. Ou alguém pode dizer, não, a referência indireta vale para alguns casos. Nesses casos aqui, talvez o nome próprio, ou sei lá, talvez algum caso particular. O significado determina o referente, mas isso não é válido para todos os casos. Então, chamando a atenção que você pode defender essa tese relativamente a um grupo específico de expressões, você pode defender ela para todas as expressões, né? E o mesmo com a referência direta também. Pois bem, isso dá para a gente a distinção entre referência direta e indireta. Um exemplo de referência direta é a teoria referencialista de significado, que a gente vai ver hoje. Um exemplo de referência indireta são certas versões de teoria descritivista, que a gente vai ver na próxima aula, se tudo correr como planejado. Dito isso, vamos passar para o principal tópico da nossa aula de hoje. O principal tópico é referencialismo, ou teoria referencialista do significado. Como o nome diz, o referencialismo, apesar do nome referencialismo, ele é uma teoria do significado, tá? Não uma teoria da referência. Ele joga luz sobre algumas coisas acerca da referência, mas ele é uma teoria do significado, uma teoria que explica o significado, os fenômenos relevantes com respeito ao significado, para ser mais exato. E essa teoria pode ser resumida numa afirmação muito simples, muito simples. O significado de uma expressão linguística é o referente dela. Pronto, é isso. Referencialismo é só isso. A tese de que o significado de uma expressão linguística é o referente dela. Evidentemente, o referencialismo implica, então, a referência direta, né? Olha que curioso aqui que eu quero chamar a atenção. O referencialismo é uma tese acerca do significado. Ele dá tanto uma resposta ao problema descritivo do significado quanto uma resposta ao problema fundacional do significado. O problema descritivo do significado é o problema. Qual o significado desta ou daquela expressão linguística? Qual o significado deixa daquele tipo de expressões linguísticas, e etc. Né? A perguntinha é qual? Qual o significado? A resposta da teoria referencialista é: o significado é o referente. Qual o significado do nome próprio Aristóteles? A pessoa Aristóteles. Qual o significado do termo geral sábio? Ou do predicado sábio, né? Seja lá qual for o referente desse termo geral e do predicado. A resposta é muito clara, então. O referencialismo resolve, né, dá uma solução para o problema descritivo do significado. O referencialismo também dá pelo menos uma resposta parcial ao problema fundacional do significado. Vou lembrar aqui que na aula passada, nessa e em algumas outras aulas talvez, eu vou estar com uma cadeira que range um pouco por causa da artrite, como eu falei na última aula, tá? Mas assim que eu der uma melhorada, eu troco para a cadeira que não range, aí vai parar esse barulho irritante aí no ouvido de vocês. Pois bem, e como o referencialismo responde ou resolve o problema fundacional do significado? Lembra que o problema fundacional do significado pode ser exprimido da seguinte forma: como as expressões linguísticas significam o que elas significam? Ou, de forma mais precisa, em virtude de quais fatos as expressões linguísticas significam exatamente aquilo que elas significam? A resposta da teoria referencialista é bastante direta aqui também. É só isso aqui. As expressões significam o que significam em virtude de se referirem ao que se referem. Isso vale para qualquer expressão. Em virtude de quais fatos o nome próprio Aristóteles significa o que significa? Em virtude dele se referir ao que se refere. Então, se ele se refere a Aristóteles, a pessoa Aristóteles,
ele tem um significado que tem em virtude de se referir a essa pessoa, a pessoa Aristóteles. Fica evidente, então, que a teoria referencialista de significado dá uma solução, tanto para o problema descritivo de significado, quanto para o problema fundacional do significado. Ela não dá uma solução para o problema da referência, mas ela, pelo menos, indica algumas coisas. E olha como é que o debate aqui se mistura um pouquinho. Por exemplo, essa teoria, se ela estiver correta, né, então ela implica a tese da referência direta, que é uma tese acerca do problema fundacional da referência. Por quê? Porque a tese da referência direta diz respeito ao modo como o referente de uma expressão é determinado. E o referencialismo acerca do significado implica, pelo menos, que, seja como for que o referente de uma expressão é determinado, ele não é determinado, nem parcialmente, pelo significado dessa expressão. Nós temos, então, uma teoria que resolve, né, que apresenta uma solução para o problema descritivo e fundacional do significado e que tem implicações interessantes para o problema da referência. Viu como pode aparecer misturado? Né? Só para chamar atenção para isso. O que a gente quer agora é avaliar o referencialismo. Né? Vamos ver aqui o que eu separei para dizer sobre essa teoria. Então, de acordo com o referencialismo, o ponto relevante é sempre procurar pelo referente de uma expressão. O significado de uma expressão é o referente dela. Isso deixa em aberto como o referente é determinado. Né? Ele diz, ó, o referente é determinado. Essa tese implica que o referente não é determinado pelo significado, mas não te conta como exatamente ele é determinado. Quem deve contar como exatamente o referente é determinado são as teorias da referência. E a gente vai investigar elas mais para frente. Você quer saber o significado da expressão filósofos? É o referente da expressão. Nem sempre é claro qual é o referente da expressão. Por exemplo, o nome Aristóteles, é claro qual é o referente dele. É o próprio indivíduo Aristóteles. Mas qual que é o referente da expressão filósofos? Será que é a propriedade de ser um filósofo? Será que é o conjunto de todos os filósofos? Enfim, não é claro isso. Existe amplo desacordo sobre qual exatamente é o significado de expressões como filósofos. Mas seja qual for, acredito o referencialismo, vai ser o referente dessa expressão. O que a gente precisa descobrir agora é só qual é o referente. E depois como ele é determinado, mas aí é outro problema, o problema da referência. Então a gente tem em mãos uma teoria muito simples, mas é também uma teoria intuitiva. Ela é, ou pelo menos reza a lenda de que ela seja, a teoria de senso comum acerca do significado das expressões linguísticas. Quando você está pensando aí assim, o significado das expressões é o quê? Seria muito natural, se você não sabe filosofia da linguagem, etc., você dizer assim, o significado das expressões é aquilo que as expressões selecionam no mundo. Quando a gente usa a expressão Aristóteles, a gente está usando para falar de um indivíduo, Aristóteles. Quando usa a expressão filósofo, a gente está usando para falar de certos indivíduos, os filósofos. Parece que são esses indivíduos que dão o significado, então, da expressão, né? Isso é bastante intuitivo. Ademais, isso explica um conjunto de fatos interessantes sobre o significado. Dois desses fatos que eu já mencionei em aulas anteriores são o fenômeno da ambiguidade e o fenômeno da sinonímia. Lembre-se, uma expressão é ambígua quando ela tem mais de um significado. Então, a ambiguidade ocorre quando você tem uma mesma expressão possuindo mais de um significado. Tenta pensar aí, como o referencialismo explica a ambiguidade. Pausa esse vídeo aqui e tenta explicar você mesmo como o referencialismo explica a ambiguidade. Sinonímia tem a ver com o fato de duas ou mais expressões terem exatamente o mesmo significado. A ambiguidade tem a ver com o fato de uma única expressão ter dois significados diferentes. A sinonímia tem a ver com o fato de duas expressões diferentes, terem o mesmo significado. O referencialismo também explica a sinonímia. Ele explica em virtude de quais fatos duas expressões diferentes têm o mesmo significado. Novamente,
pausa o vídeo e tenta mostrar como o referencialismo explica isso. Eu vou botar 2 desafios para você. Você vai pausar o vídeo e tentar resolvê-los. Como o referencialismo explica a ambiguidade, o fato de uma mesma expressão de significados diferentes, e como o referencialismo explica a sinonímia, o fato de 2 ou mais expressões diferentes terem o mesmo significado. Pausa e dá a sua resposta. Se você já deu a sua resposta aí, agora é hora de verificar se ela está correta. De acordo com o referencialismo, uma expressão é ambígua quando ela tem mais de um referente. Ela pode se referir a um indivíduo ou a outro indivíduo, né? Então, assim, você tem, por exemplo, a palavra banco é ambígua. Por que a palavra banco é ambígua? Porque ela pode ser usada como tendo como referente instituições financeiras ou pode ser usada como tendo como referente um determinado tipo de assentos. Ser ambíguo, nesse caso, significa poder ser usado por diferentes referentes. A ambiguidade é um fenômeno muito relevante da linguagem e o referencialismo explica ele. Sinonímia. O que explica o fato de 2 ou mais expressões diferentes terem o mesmo significado? É o fato de elas terem exatamente o mesmo referente. Ocorre, por exemplo, com expressões como solteiro e não casado. Ambas as expressões significam a mesma coisa porque elas têm exatamente o mesmo referente. Elas selecionam exatamente os mesmos indivíduos no mundo. Simples, né? Então, essa teoria já começa explicando 2 fenômenos importantes. Apesar dela ser muito intuitiva, muito clara e direta, é muito bom quando você tem uma teoria que é muito clara e direta. Isso é sempre uma vantagem. Eu gosto muito de teorias que são simples, claras e diretas. E ela ainda dá conta de fenômenos importantes. Apesar de tudo isso, infelizmente, essa teoria está incorreta. E como que eu posso dizer que ela está incorreta? Muita coisa já foi dita para essa teoria e muitas objeções foram levantadas e não parece haver prognóstico hoje de que essas objeções sejam resolvidas. Então, o status dessa teoria no debate contemporâneo é de que ela já foi refutada, pelo menos quando interpretada globalmente, como a gente está fazendo aqui, né? Ela se aplica a todas as expressões linguísticas. Isso ocorre pelo seguinte fato. Por uma série de fatos, uma série de objeções, na verdade. E a gente vai considerar uma delas aqui. Vamos pensar na primeira objeção. A nossa primeira objeção ao referencialismo é a seguinte. Nem toda expressão linguística tem um referente. E, em particular, nem toda expressão linguística que é dotada de significado tem um referente. Algumas expressões simplesmente não são expressões referenciais. Por exemplo, a expressão todavia. A expressão todavia, ela não é uma expressão referencial. Ela nem é usada para se referir a qualquer coisa. Quando eu digo Aristóteles é sábio, eu estou usando o nome Aristóteles para falar de um indivíduo particular, para me referir a um indivíduo particular. Mas quando eu digo todavia, Aristóteles é sábio, eu não estou usando todavia, a expressão todavia, para me referir a qualquer coisa. Expressões como Maria é legal e Maria é inteligente. A expressão aí não parece ser usada para se referir a qualquer coisa que seja. Ela não é uma expressão referencial. O mesmo vale talvez para a expressão não, enfim, para várias outras expressões linguísticas. Então, nem toda expressão linguística dotada de significado é uma expressão referencial. Essa é, de fato, o modo mais preciso de colocar a nossa primeira objeção. Nem toda expressão linguística dotada de significado é referencial. Algumas dessas expressões linguísticas simplesmente nem têm a função de se referir ou selecionar qualquer coisa que seja. Essa é uma objeção muito direta e coloca o referencialismo em maus lençóis, porque seria das duas uma. Ou o referencialismo vai ter que dizer que essas expressões não são dotadas de significado, o que parece evidentemente falso, e é dotado de significado, não é dotado de significado, todavia é dotado de significado. Né? Ou então ele vai ter que dizer que essas expressões têm referentes, elas têm função de introduzir referentes no discurso, de selecionar itens do mundo. O que também parece falso, não parece que todavia nem pretensamente seleciona qualquer coisa do mundo.
Nossa segunda objeção é a seguinte: o referencialismo, ele parece ver todas as expressões da linguagem como funcionando de acordo com um modelo que seria intuitivo para uma classe específica de expressões. Os nomes, por exemplo, parece bastante intuitivo, a gente vai ter uma longa discussão sobre isso, mas parece bastante intuitivo que nomes próprios, que a única função deles é mesmo introduzir referentes no discurso, em que o significado de um nome próprio é o objeto referido por ele. O significado do nome Aristóteles seria, então, o objeto Aristóteles, a pessoa Aristóteles. O significado de Sagi seria eu. Isso é bem intuitivo com nomes, né? O referencialismo parece estender esse modelo para todas as outras expressões da nossa linguagem. Isso a gente já viu, gera um problema, porque tem expressões que nem são referenciais. Mas isso gera outro problema, que é o seguinte: parece que o referencialismo, então, veria uma frase como se fosse uma lista de nomes. O que dá o significado da frase Aristóteles chora, por exemplo, né? O Aristóteles é sábio. O fato de cada expressão que está contida nessa frase ter o referente que tem. E a estrutura da frase a gente viu na aula passada também, né? O significado das partes, que no caso é o referente, e a estrutura dela. Só que, como eu disse, o significado das frases é o referente. Então parece que o referencialista está vendo uma frase aí como uma lista de nomes. Cada expressãozinha dela, você vai poder fazer uma setinha e apontar qual é o referente dessa expressão. É como se a frase fosse uma lista de nomes, tá vendo? Você vai poder fazer uma setinha no nome Aristóteles e botar uma foto lá de Aristóteles, né, o referente. Você vai poder fazer uma setinha lá no sábio e vai poder botar lá o que é, seja lá o que for o referente de sábio. Vou assumir que é a propriedade de ser sábio, a sabedoria. E está lá essa propriedade da sabedoria. E aí a frase inteira é como se fosse formada por vários nomes que nomeiam determinados objetos. Por que isso é um problema? Isso é um problema porque listas de nomes não têm significado. O referencialismo vê uma frase completa como se fosse uma lista de nomes. Mas uma lista de nomes não tem significado. Se eu te der a seguinte lista de nomes assim, ó, Maria, João, Márcia. O que essa lista te diz sobre o mundo? Ela não te diz nada sobre o mundo. Essa lista é destituída de significado. Ela não é uma frase completa, ela não faz nenhuma afirmação sobre o mundo. Mas a frase Aristóteles é sábio, ela faz de fato uma afirmação sobre o mundo. Então ela não pode ser uma mera lista de nomes. Uma possível resposta a esse tipo de problema seria dizer assim: olha, Sagi, é verdade que o referencialismo diz que uma frase é uma lista de nomes, mas nem toda lista de nomes tem significado. Talvez o referencialista pode dizer assim: algumas listas de nome têm significado e outras não. E talvez ele diga assim, porque eu vou perguntar assim, então quando é que uma lista de nome tem significado e quando é que não tem? E ele vai ter de me responder. E uma possível resposta é assim: olha, para que uma lista de nomes tenha significado, os nomes têm de nomear coisas de tipos diferentes. Então, quando você pega a lista dos nomes Sagi, Maria e Márcia, essa lista, cada nome nela nomeia coisas do mesmo tipo, né? Objetos. Talvez para uma lista de nomes ter significado, ela tem, por exemplo, de nomear um objeto e uma propriedade, que é o que ocorre talvez com Aristóteles é sábio. Tem um nome selecionando um objeto e tem um predicado, um termo geral, selecionando uma propriedade, a propriedade da sabedoria. Funcionaria isso? Parece que não também, porque eu posso fazer uma lista de nomes de tipos diferentes, que nomeiam coisas diferentes e ainda assim é destituído de significado. Pensa na lista contendo os seguintes nomes: Aristóteles, primeiro nome, e depois sabedoria, que de acordo com o referencialismo vai ser como nome também. É uma lista, Aristóteles, sabedoria. Essa lista contém um nome selecionando uma pessoa e um nome selecionando a sabedoria, uma propriedade. Mas ela é destituída de significado também. Ela não diz nada sobre o mundo. A frase Aristóteles é sábio te comunica sobre o mundo. Mas a lista Aristóteles sabedoria não te comunica nada sobre o mundo. Não diz que nada é o caso.
O referencialista pode talvez insistir. Não, Sati, mas olha, para que a lista tenha sentido, não basta ter lá um nome para Aristóteles e um nome para sabedoria. Afinal, a frase Aristóteles é sábio não apenas nomeia Aristóteles e a sabedoria, ela também nomeia a relação entre Aristóteles e a sabedoria. Essa frase diz que Aristóteles tem a propriedade de ser sábio. Então essa lista tem de levar em conta isso também. Mas aí você pensa na seguinte lista. Agora eu vou fazer uma lista de nomes contendo 3 expressões. Aristóteles, ter a propriedade de sabedoria, sabedoria. É uma lista, vai estar com vírgulazinha lá. É uma lista. Essa lista diz o que sobre o mundo? Ela não diz nada. A lista, Aristóteles, ter a propriedade de sabedoria e propriedade da sabedoria não comunica fato nenhum acerca do mundo. Mas a frase Aristóteles é sábio, de fato comunica um fato sobre o mundo. Comunica que Aristóteles é sábio. Algo que pode ser verdadeiro ou falso. Algo que pode ou não ser o caso. Tá vendo? Parece difícil para o referencialista escapar dessa objeção. Resumindo, o problema é, o referencialismo parece tratar frases como se fossem listas de nomes. O problema é que frases não parecem ser listas de nomes, porque listas de nomes são instituídas de significado, enquanto frases completas da nossa linguagem podem perfeitamente ser dotadas desse sentido ou significado. Isso é um problema sério, porque afinal o referencialismo é uma teoria de significado e não está conseguindo explicar o significado das frases, no fim das contas, né? Problemão, né? Terceira objeção é a seguinte. Eu falei na primeira objeção que nem toda expressão é uma expressão referencial. Agora, a terceira objeção é que algumas expressões referenciais são dotadas de sentido, mas parecem não fazer referência a qualquer coisa que seja. Pensa, por exemplo, no nome Papai Noel. Esse nome próprio Papai Noel, ele tem sentido. Quando eu digo assim, Papai Noel tem roupa vermelha, você entende o que eu digo. Ou seja, a expressão linguística, o nome próprio, Papai Noel, tem significado. Mas esse nome não se refere a nada. Afinal, Papai Noel não existe, né? Como explicar então que ele tenha significado? Esse é um problema aí para a teoria referencial de significado. Enfim, a teoria referencial de significado carrega alguns problemas sérios e parece difícil acomodar ela aos fatos básicos acerca do significado. O mais plausível é que a gente deva rejeitar ela. Mas rejeitar uma teoria nem sempre é rejeitá-la completamente. Talvez essa teoria não tenha validade universal. Isso é, talvez a gente não possa aplicar ela globalmente a todas as expressões da linguagem. É falso que o significado de cada expressão da linguagem é o referente. Mas, ainda assim, ela pode ser verdadeira com respeito a um ou outro grupo específico de expressões linguísticas. Talvez haja um grupo de expressões linguísticas para as quais essa teoria seja de fato verdadeira e seja de fato plausível. E muitos filósofos pensam isso. Então, apesar de quase ninguém que eu conheça na filosofia hoje aceitar a teoria referencialista do significado, boa parte dos filósofos aceitam a teoria referencialista do significado aplicada ou restringida a um grupo específico de expressões e que só vale para esse grupo. Aqui a importância do que eu notei em aulas anteriores. Você pode estudar o fenômeno do significado de forma geral, querendo saber qual é o significado das expressões em geral e como ele é determinado, ou você pode estudar esse fenômeno para um grupo específico de expressões, querendo saber qual é o significado deste grupo de expressões, ou como o significado deste grupo de expressões é determinado. Agora é isso que a gente vai fazer para um grupo de expressões. A gente pode fazer isso talvez para os termos singulares. A gente já viu lá em aulas anteriores o que são termos singulares. São termos que satisfazem a condição no máximo um. Se eles selecionam um indivíduo, eles selecionam no máximo um indivíduo. Ou seja, pretensamente, eles se referem a um e no máximo um indivíduo. Agora, o que a gente vai fazer é aplicar essa teoria ao caso específico dos termos singulares. Se essa teoria
não é plausível quando aplicada às expressões linguísticas em geral, talvez ela seja plausível quando aplicada especificamente aos termos singulares. E, na verdade, eu vou especificar ainda mais. Ao invés de aplicar ela aos termos singulares, eu vou aplicar ela exclusivamente a um subgrupo dos termos singulares, a um subconjunto dos termos singulares, aos nomes próprios, como Aristóteles, Maria, etc. Agora a gente vai começar a falar ou a investigar se a teoria referencialista dos nomes próprios, tá vendo? Agora eu estou encarando uma teoria de significado para uma classe específica de expressões. Se a teoria referencialista dos nomes próprios é verdadeira. Obviamente, o que a teoria referencial do significado aplicado aos nomes próprios diz é que o significado de um nome próprio é exclusivamente o referente do nome. O significado do nome próprio Aristóteles é a própria pessoa Aristóteles. O significado do nome próprio Susan Wolff é a própria Susan Wolff. E por aí vai. Essa teoria referencial dos nomes próprios é de fato intuitiva. Se não parece verdade que o significado de todas as expressões é o seu referente, pode inicialmente parecer verdade que o significado de um nome próprio é seu referente. Um modo de tornar isso intuitivo é olhar, por exemplo, para as condições de verdade das frases contendo nome próprios. E a gente percebe que a única contribuição, a única função do nome, quando a gente olha para essas condições de verdade, parece ser mesmo introduzir um referente. Lembrando, as condições de verdade de uma frase são as condições nas quais essa frase é verdadeira ou falha em ser verdadeira. Parece que uma frase como Aristóteles é sábio tem as seguintes condições de verdade. Essa frase é verdadeira se e somente se a pessoa Aristóteles tem a propriedade de ser sábio. Ou então, outra forma de formular. Essa frase é verdadeira se e somente se a pessoa Aristóteles pertence ao conjunto de pessoas sábias. Olha que curioso. A única função do nome, quando você presta atenção nas condições de verdade da frase, é introduzir a pessoa Aristóteles no discurso. Somente o referente do nome próprio Aristóteles, a própria pessoa Aristóteles, é a única coisa que importa para a determinação de se a frase é verdadeira ou falsa. Isso aí indica para a gente, né, serve como indício de que talvez a única função desse nome, para falar em termo erudito, a única função semântica desse nome, seja mesmo introduzir um objeto no discurso, nesse caso, a própria pessoa Aristóteles. O mesmo com outras frases. Se eu digo assim, Sagi é o professor dessa disciplina de filosofia da linguagem. Essa frase é verdadeira quando? Quando eu sou o professor dessa disciplina. O nome Sagi, a única contribuição que ele faz para as condições de verdade da frase é a introdução do próprio objeto Sagi, de mim mesmo. Isso serve como indício, uma vez mais, de que a única função do nome Sagi seja mesmo introduzir um referente no discurso. O mesmo valeria para todos os nomes. De acordo com essa teoria, que agora já é uma teoria bem intuitiva e, aliás, é uma teoria muito aceita contemporaneamente. Aqui eu vou falar com alguma hesitação, mas eu tenho a impressão de que a teoria referencialista dos nomes é mais popular do que a sua concorrente, que a gente vai ver na próxima aula ou na aula seguinte, não sei. Enfim, que a gente vai ver nas próximas aulas, que é o descritivismo. A teoria referencialista dos nomes é bem popular hoje em dia. Agora, a gente tem uma perspectiva plausível. Está vendo por que em filosofia da linguagem a gente não pode só ficar restringido a investigar o fenômeno geral, mas tem que investigar as partes dele, os casos particulares? Porque às vezes uma teoria que não explica o fenômeno globalmente, ela explica o fenômeno localmente. Não explica as expressões em geral, mas explica os nomes, né? E talvez também explique demonstrativos e etc. E vários outros termos singulares. De fato, muita gente pensa que o referencialista está correto para todos os termos singulares. Mas isso é um debate que a gente não vai entrar. Vamos focar só nos nomes. Então agora o que a gente quer é investigar se o referencialismo está correto para os nomes próprios. Se é verdade que o único significado de um nome, que o significado de um nome próprio é unicamente o seu referente. A gente não vai ver as objeções ao referencialismo hoje. Isso vai ser a tarefa para o próximo vídeo. Aí a gente vai encarar
várias objeções a essa teoria. Então considerem aí, pensem se vocês concordam ou não com essa teoria e tentem pensar em possíveis objeções que vocês poderiam dar a esse tipo de teoria. Tentem formular aí, fazer filosofia mesmo, né? Quais objeções essa teoria levanta, como vocês responderiam a essas objeções, enfim, filosofem em cima disso antes de assistir ao próximo vídeo. Eu quero deixar aqui um desafio que vai ter a ver com uma objeção e com um fenômeno bem interessante, que a gente vai ver na próxima aula, mas o desafio eu já vou colocar agora. O desafio é o seguinte: vamos supor que a teoria referencialista dos nomes, que afirma que o significado de um nome próprio é o referente dele, esteja correto. Então suponha que essa teoria seja verdadeira. Ah, mas eu acho que não é. Não importa. Suponha que ela seja verdadeira. Feito isso, eu quero que vocês respondam o seguinte: como essa teoria pode explicar a verdade da frase A, que vai aparecer na tela de vocês aí? Papai Noel não existe. O desafio é só esse. Assuma que a teoria da referencialista do significado dos nomes está correta e responda como essa frase aí, Papai Noel não existe, pode ser verdadeira dentro dessa teoria. Na aula que vem a gente vai ver respostas a essa pergunta, mas agora eu quero que vocês pensem sobre isso antes da próxima aula. Isso encerra o que eu tinha para dizer sobre referencialismo. Eu quero só fazer uma menção aqui, terminar observando algumas coisas interessantes. Atualmente existem 4 enigmas importantes que os filósofos apresentam contra a teoria referencialista dos nomes. E de acordo com muita gente, essa teoria não consegue resolver nenhum desses 4 enigmas. Esses enigmas são o problema da substitutividade, o enigma do terceiro excluído, o enigma das existenciais negativas e o enigma de Frege ou quebra-cabeças de Frege. Eu queria poder falar dos 4 enigmas aqui, mas eu achei que a próxima aula ia ficar muito grande se eu falasse dos 4. Então eu vou falar só de 3 enigmas, que vão ser... na verdade, acho que eu vou falar de 2 só. As existenciais negativas e o enigma de Frege. O enigma das existenciais negativas e o enigma de Frege. Talvez eu inclua mais um, dependendo se eu achar que vai dar ou não tempo, porque senão vai ficar muito grande, muito tempo num tema só. Se você quiser ver todos esses enigmas, eu te aconselho que veja, você pode dar uma olhada no artigo Uma Introdução à Teoria das Descrições de Russell. Esse não é um artigo sobre nomes próprios, ele é um artigo sobre outro tipo de expressões de termos aparentemente singulares, que são as descrições definidas. Mas os mesmos enigmas aparecem para o referencialismo quando aplicado às descrições definidas. E pelo menos 3 desses enigmas, o enigma da substitutividade, do terceiro excluído e das existenciais negativas, estão apresentados aí nesse artigo. Então dá uma olhada nesse artigo, que você vai ver 3 desses enigmas. E dá uma olhada no artigo que eu venho usando frequentemente aqui, Filosofia da Linguagem, publicado na... Uma Introdução à Teoria de Descrições de Russell está publicado na criticanarrede.com, tá? Dá uma olhada lá. O outro é o Filosofia da Linguagem, publicado no Problemas Filosóficos. Lá você vai conseguir ver o 4º enigma que eu mencionei, o enigma de Frege. Eu apresento esse enigma nesse artigo aí. Então dá uma olhada lá também. Então eu estou dando aqui uma referência para vocês poderem apreciar os 4 enigmas, mas eu não vou tratar os 4 não, porque ficaria longo demais. A gente vai ver 2 deles e se eu achar que dá tempo eu incluo um terceiro. Vamos ver, tá? Mas prometo 2, né? Enfim, se encerra a nossa aula. Não se esqueçam de focar a atenção de vocês no desafio que eu coloquei hoje aqui. Até a próxima aula, onde a gente vai ver os desafios da teoria referencialista para os nomes próprios. Abração a todos vocês.